a Web Rádio MAP passa a apresentar o programa Naturalmente, na comunicação de André Bahia. Olá, irmãos, olá, irmãs. Muito bem-vindos a mais um programa Naturalmente. É um programa que ele é dedicado a tratar todas as questões ligadas às várias terapias, a questão da medicina naturalista. Então eu, André Bahia, agradeço a todos, principalmente a Deus. E vamos fazer uma oração inicial pedindo ao Papai do Céu. Amado Mestre, Pai Celestial, Mestre Jesus, Mãe Maria, Bezerra de Menezes, mentor desse programa, mentor dessa causa, aos mentores do MAP, Fabiano de Cristo e Francisco de Assis, toda a espiritualidade aqui presente, ao meu mentor pessoal, gratidão, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de humildemente trabalhar na obra do Teu Filho, do Cristo Jesus, que é o dono dessa obra. Peço, Senhor, que toda a espiritualidade possa estar presente, me intuindo para que eu não atrapalhe a obra do Cristo. Que as palavras aqui ditas, Senhor, sirvam como bálsamo para aqueles que necessitam exatamente do que aqui será dito. Assim, Senhor, com o coração repleto de alegria, peço sua autorização para dar por iniciado mais um programa Naturalmente. Gratidão. Pois é, pessoal, um dia muito especial, né? Como a gente sempre diz, né? Papai do Céu resplandece na gente, retorna a nossa alma, ao nosso corpo a cada dia que a gente acorda. Então a gente tem que glorificar a Deus e principalmente fazer bom uso desse tempo. Hoje a gente vai ter alguns assuntos muito interessantes. Hoje a nossa personalidade é uma personalidade muito controversa, mas uma personalidade que talvez eu veja nela os aspectos mais interessantes de ser humano, onde se sobressalta a caridade. Nós vamos falar de Madre Teresa de Calcutá. E a gente vai entender o porquê dessa questão da figura controversa, né? Que até hoje ela ainda tem as duas linhas, a linha daqueles que veem as questões práticas que ela fez, a caridade praticada que ela fez, e outras que criticam talvez a forma com que ela fez, né? Mas o que interessa é que é uma pessoa do bem, é um ser do bem, um ser de luz, uma enviada de Papai do Céu. Nós vamos conhecer mais um pouquinho dela hoje. A gente vai falar também na parte ali mais da parte da medicina naturalista, né? A gente vai falar um pouco de qual é hoje o mal que mais acomete em óbito no mundo, que são as doenças cardiovasculares. E a gente vê que dentre elas, uma das que mais aumenta a probabilidade de se ter um AVC, por exemplo, ou um ataque no miocárdio, né, é a diabetes. Então a gente vai falar também, né, na coluna ali da fitoterapia, a gente vai falar daquelas ervas, daqueles chás, dos fitopreparados mais indicados para auxiliar na diminuição da glicemia, né, que é o grande causador da diabetes. Então, vamos começar falando da nossa querida, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar, porque o nome dela é diferente, Angèse Gonré Bojachil. Esta é a nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, ela nasceu dia 26 de agosto de 1910, né? Em Kosovo, que na realidade era a capital da Macedônia do Norte, né? Do Império Otomano, então. Ela é de etnia albanesa, né? Mas foi naturalizada e a obra dela se difundiu muito na Índia. Então,
Na realidade, ela é de etnia albanesa, mas foi naturalizada indiana. Ela teve a beatificação dela dia 19 de outubro de 2003, em Roma, né, pelo Papa, então, Paulo II. E a canonização dela como santa é dia 4 de setembro de 2016, já com o nosso Papa Francisco. E aqui vai uma menção. Eu não poderia deixar passar em branco. A gente teve há pouquíssimos dias o desencarne do Papa Francisco, né? E aí a gente pede que Deus, em sua divina misericórdia, o acolha, porque ele foi Francisco. Ele não foi Francisco II, não foi Francisco III, não foi Francisco IV. Ele foi Francisco, o primeiro dos papas que entendeu e viu em Francisco de Assis a sua ideia de como viver e conduzir a Igreja Católica. Que Deus abençoe. A gente sabe e fala sempre, né? Está no Evangelho. Muitas são as casas de meu Pai. E muitas das vezes a gente interpreta essas muitas casas de meu Pai no texto corrido do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente fala daqueles outros planetas, outros orbes que são a casa do nosso Pai Celestial e que ali há vida. Mas a gente pode fazer uma adaptação para as várias religiões, para onde se professa o Cristo, a ordem do Cristo, a obra do Cristo. Então, eu acredito que ali estão também as casas de meu Pai. Em qualquer lugar que Deus é exaltado, ali é a casa de meu Pai. Então, que Deus receba a pessoa do Papa, né? Como a todos e qualquer um, de qualquer etnia, de qualquer religião, que receba e que faça uma transição tranquila e dê seguimento à sua existência. Ele fez muito, é muito bacana quando a gente vê uma pessoa, e aí eu não vou falar do Papa, né? Não me cabe, eu não tenho autonomia, nem talvez moral para poder falar da Igreja Católica, mas eu posso falar da pessoa, né? E eu vejo na pessoa daquele que se tornou o Papa Francisco uma vontade muito grande de ver o ser humano como ser humano. E isso me agrada muito. Isso vai muito ao encontro do que está escrito no Evangelho, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, fica aqui o registro sobre essa perda, né? Essa perda momentânea desse espírito chamado Francisco. Na realidade, do Papa Francisco, né? Dando a continuação, então, Madre Teresa, dia 4 de setembro de 2016, ela foi canonizada pelo então Papa Francisco. Ela, na realidade, ela começou a fazer os votos dela aos 18 anos, lá na Irlanda, né, no Instituto Beatíssima Virgem Maria, na Irlanda. E ela viveu muito pouco tempo lá, né? Depois, já trabalhando, ela, em 1965, ela fundou a Ordem das Missionárias da Caridade, que sempre o pessoal chama de MC, né? Das Missionárias da Caridade. A Santa Sé, da Igreja Católica, é que reconhece, como a Santa Sé reconheceu lá atrás a Ordem Franciscana, né? Como uma das, vamos dizer assim, um dos braços da Igreja Católica. Então, ela aprovou as Missionárias da Caridade, que na realidade ela é essa congregação católica, né, que a irmã, né, que a Madre Teresa fundou. Ela fundou com um objetivo único, né, de promover a caridade, mas a caridade no dia a dia, do modo a assistir aqueles que são os pobres os mais pobres dos pobres. Isso era o como é que a gente pode dizer, o slogan deles, né? A ideia, o carisma deles era em cima disso, de tratar os pobres, mais pobres dos pobres, ou seja, aqueles que talvez as pessoas que
exercem a caridade também, nem conseguiam chegar até eles, né? Os leprosos, enfim. Então ela foi fundada desse jeito. E é muito interessante que essa congregação, ela em 2015, ela já tinha quase 5 mil voluntários, né? Quase 5 mil membros, em 133 países, né? E isso foi muito estabelecido entre 1968, né? Foi fundada em 65, e aí a partir de 68 ela já começou a ir para outros países, até 1989 ela já atingiu esses 133 países. Muito interessante. Países como Albânia, Rússia, Cuba, Canadá, Palestina, Bangladesh, Austrália, Estados Unidos, Sri Lanka, Itália, Kosovo e China. Então, você vê que ela entrou em países que são inimigos entre si, né? Ou tem um conflito ideológico, moral entre si, mas ela entrou lá sob o estandarte da caridade, sob o estandarte do Cristo, né? Como eu disse, né? Ela tinha como ideia tratar aqueles que eram esquecidos, né? Mas levando como, vamos dizer assim, chave de entrada em qualquer um desses lugares, o Evangelho do Cristo. Então ela tinha muita convicção de que aquilo que estava no Evangelho, né, aquilo que o Cristo nos deixou, deveria ser difundido a todos. A todos. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente lê a biografia dela, quando a gente lê a história de Madre Teresa, ela entendia que tem pessoas, tem irmãos que têm acesso a entender o que é o Cristo. Outros estão numa situação tão degradante que talvez até o desconhecimento do Cristo, né? E ela acreditava que aqueles também precisavam, necessitavam do conhecimento, porque a palavra liberta. A gente, quando vê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entende nitidamente que aquilo ali é um poço de sabedoria, é um guia de como viver bem que Jesus deixou para a gente. Então ela acreditava que isso tinha que ser difundido para todos. Ela teve, assim, uma fase muito complicadinha na vida dela, não digo nem complicada, né? Eu acho que todos passamos por um momento desse. Mas isso ela deixou atestado, né? Ela teve uma fase não teísta, né? E ela escrevia muitas cartas para os vários líderes ali da congregação dela, né? Dos missionários da caridade, né? Da ordem dela. E essas cartas, elas foram reunidas em um livro. Ela mandava para os seus conselheiros espirituais ali, né? E elas foram reunidas em um livro chamado Madre Teresa, Venha Ser Minha Luz, né? Publicado dia 4 de setembro de 2007 e traduzido no Brasil. Esse livro tem no Brasil. Madre Teresa, Venha Ser Minha Luz. Indico que leiam. Por quê? Logo lá no começo eu falei que Madre Teresa era uma figura muito controversa, né? Não pela obra dela, Talvez a Madre Teresa de Calcutá, como conhecida, o trabalho dela foi perfeito, né? Aos olhos de Deus e de outros. Mas a pessoa dela, né? O ser humano dela, ela foi um ser humano que fez uso de ser humana, de não ser perfeita, de não ser dona da verdade, né? Isso, ela, por ter atestado nessas cartas, ela foi em algum momento muito criticada, né? O que tem nessas cartas, gente? Profundas dúvidas dela sobre a fé em Deus.
Isso está no livro, isso não sou eu que estou falando aqui, não é achismo, né? Então, ela em vários momentos, ela tem uma ideia de ser agnóstica, né? Só a gente lembrar, né, que o agnóstico é aquele que uma coisa que não é palpável ao ser humano é inconcebível, ou seja, Deus não é palpável ao ser humano. Então o agnóstico, ele acha que isso é impossível, isso não existe, né? Então, em alguns momentos nas cartas parece que ela está falando desse jeito, né? Ou dá a impressão que ela está falando num tom agnóstico. E aí a gente vê, eu trouxe aqui alguns exemplos, ela escreveu numa carta como sentia a falta de Deus, né? Como sentia a falta das respostas de Deus. Em 1956, ela escreveu, olha o que ela escreve. Tão profunda a ânsia por Deus e repulsa, vazio, sem fé, sem amor, sem fervor. Almas não atrai. O céu não significa nada. Reze por mim, para que eu continue sorrindo para ele, apesar de tudo. E já em 1959, ela escreve: se não houver Deus, não pode haver alma. Se não pode haver alma, então, Jesus, você também não é real. Ou seja, se não houver Deus, não pode haver alma. Se não houver alma, então Jesus também não pode existir. E aí, Jesus não pode ser real. E aí a gente vê, e quando começa a ler, a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado quando a gente fala de uma irmã de tanta obra, né? A gente está falando de uma pessoa que ela tinha as questões dela a trabalhar com ela mesma. Então, como uma pessoa que fez tanto em nome de Deus, em nome do Cristo, tendo como estandarte a palavra do Cristo, ela dizer: se não houver Deus, não haverá alma. Se não houver alma, então, Jesus, você também não é real. Ela escrevia pedindo, igual ela falou logo acima ali, rezem por mim, para que eu continue sorrindo para ele, apesar de tudo. Apesar desta descrença dela, às vezes, apesar dessa fraqueza na fé dela. Não estou falando que ela não tinha fé, mas ela relata que a fé dela, por vezes, ela se pegava em dúvida e pedia aos irmãos que orassem por ela para que ela conseguisse seguir na obra dela, apesar das dúvidas dela. Porque ela sabia que aquilo tinha que ser feito, ela entendeu a missão dela. Então, Madre Teresa, quando eu falei logo atrás que ela representa o humano, o ato de ser humano, em toda a sua amplitude, e é tão complexo, ela sabia da obra, ela tinha as dúvidas pessoais dela, mas ela confiava no Cristo. Ela sabia que aquilo que Cristo fez, designado por Deus, era o certo. Então, apesar das dúvidas dela, ela não se desviou até o final da vida dela, da obra e da caridade. E é muito interessante que nesse livro diz que ela, nos anos 50, que ela começou, logo depois de fundar as ordens das missionárias, ela já começou a ter essas dúvidas, né? Essa crise espiritual dela, vamos chamar assim, né? E a partir daí ela viveu, olha o termo que se dá, viveu uma grande fase de escuridão interior, que se prolongou até a sua morte. E aí esse termo, gente, este fenômeno conhecido como, na tradição da teologia, né? É como se fosse a noite escura do espírito, né? Esse tempo que ela ficou sempre ali
na dúvida, sempre ali procurando onde a fé dela se fortalecia e às vezes não achava, dentro dela. E aí eu lembro de uma passagem muito interessante de um filme, de uma série, The Chosen, né? E um dos discípulos, ele em algum momento ele fala assim, Senhor, ele recita um dos Salmos de Davi, né? Onde fala que, Senhor, não afaste de mim a tua face quando estou em aflição. E aí a gente vê isso aí, né? O termo, que foi até São João da Cruz, não foi Maria Teresa, não foi o primeiro. E quando da canonização dela, existe um conselho que ouve todos os lados. Esses milagres foram atribuídos a ela. Então, estou falando dos ritos da Igreja Católica, né, gente? Isso depõe a favor? Sim. E o que é que depõe contra? Então, várias coisas foram ditas. E quando a beatificação, é muito interessante que o Papa ele até fala, né, que ela não foi a primeira que teve essa chamada noite escura do Espírito, né? O próprio São João, chamado pela Igreja Católica São João da Cruz, quem chamou isso pela primeira vez, porque ele sofreu disso. E também é citado lá, quando da canonização dela, São Tomé, que era também um descrente. Em alguns momentos ele demonstrava isso, externava isso. E aí a gente vê que, mesmo assim, essas pessoas, elas não abriram mão da obra. Ou seja, a gente eu acredito que a gente necessite, por imparcialidade, por não ser donos da verdade, a gente precisa exercer a empatia e a compaixão, se colocando no lugar do outro. E enxergando que existe a pessoa que é sabedora da obra que ela precisa executar, mas que essa pessoa é um ser humano também, como a gente, em evolução, passando e vivendo por um mundo de provas e expiações. Por vezes isso nos é esquecido, e aí lembremos de Jesus, atire a primeira pedra, aquele que nunca errou ou que nunca pecou, né? Então, essa questão, quando a gente fala da Madre Teresa, ela é bem controversa, né? E tem outras controvérsias. Quando eu disse que lá para a beatificação dela são chamados testemunhas pró-beatificação e testemunhas contra. E uma dessas testemunhas, que é um grupo, tá, que se estende, até hoje ainda existe essa linha, que diz respeito a questionar como ela fez uso dos donativos que a ordem recebia. Por quê? Porque esse grupo, ele fala muito das condições hiper precárias que a obra, que as missionárias, as obras, né, das missionárias da caridade, tratavam aqueles que eram ali acolhidos, né? E essa linha diz respeito muito que ela usava disso para poder converter pessoas à beira da morte para o cristianismo. Então, olha a controvérsia, né? Uma pessoa que tem, de forma relatada, as suas dúvidas, né, sobre a sua própria fé, ela é questionada de que o dinheiro que era arrecadado dava para poder melhorar sobremaneira as condições de cada um desses pontos de atendimento dela. Mas ela usava o dinheiro para outros lugares. Ou seja, quem sou eu para poder falar como ela usava o dinheiro ou não? Mas existe aqueles que talvez, e aqui eu não estou julgando, né, que são os ditos engenheiros de obra pronta, né? Então, eles não vão lá e fazem, mas sabem criticar o que foi feito depois.
Estão errados? Quem sou eu para dizer? Se eu vejo uma coisa errada, eu posso criticar ou não. Isso aí cabe a cada um. Então, por isso que eu aconselho ler esse livro. Madre Teresa, Venha Ser a Minha Luz. Ali fala muita coisa, revela muita coisa, muito interessante. A gente falou dessa crise espiritual dela, né? E aí, em determinado momento, o reconhecimento sobre o quanto ela produziu de caridade. E aí, olha só, o termo produziu caridade. O Chico, ele, em um dos livros dele, não me lembro qual, ele fala que a caridade só é completa quando ela chega na pessoa. Quando ela chega e é recebida, né? E ela fez muito isso. Então, ela recebeu 2 grandes prêmios, né? Assim, o prêmio Templeton, em 1973, super reconhecido esse prêmio. Ele se equivale ao Nobel da Paz, que ela também recebeu em 17 de outubro de 79, como uma personalidade que trabalhou em prol da humanidade. Em prol da humanidade. Então, quando a gente chega e olha aqueles que receberam o prêmio Nobel, quando a gente olha a lista, vão ter vários que são controversos também, né? Mas uma coisa é clara, está ali que realmente deixaram um legado. E a ordem dela continua até hoje, seguindo pelo mundo em 133 países, né? Ela tem uma citação, ela é considerada, gente, a missionária do século XX. Isso é fato. Ninguém trabalhou tanto na missão do Cristo quanto ela. Não tem uma coisa que se mede. Mas a gente vê o quão grande foi a relevância dela. Então ela tem esse título, né? E é muito interessante que é atribuído a ela uma citação que diz o seguinte: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. E é muito interessante também isso, que a Madre Teresa, ela não era... Como é que a gente pode dizer? A gente vê a imagem dela, né? Quando você pensa em Madre Teresa de Calcutá, você lembra dela com aquelas vestes, aquele manto, azul e branco. Aquilo, pra você ter ideia, gente, foi registrado pelas leis de copyright. Por quê? Porque o pessoal da Índia ficou com medo daquela imagem dela ser usada de forma leviana, ou de forma, como é que a gente pode dizer, um uso comercial indevido, né? Que ela tinha o hábito, e era um sari branco com listas azuis, e foi registrado pelo Departamento da Índia como direitos autorais, para que não fosse feito... Olha que ponto que chega a representatividade de uma pessoa desse jeito, né? Ela veio a desencarnar em 5 de setembro de 1997, aos 87 anos, em Calcutá, na Índia, de ataque cardíaco. Olha que interessante. Hoje, daqui a pouco, a gente vai estar falando sobre os males, né? As doenças da doença que mais causa mortandade no mundo, que são exatamente as doenças cardíacas. E Madre Teresa, ela foi acomedida por um ataque cardíaco. E interessante que ela estava fazendo os preparativos para um evento em memória da Lady Di, que era grande amiga dela e participava, né, como voluntária em vários eventos para ajudar a arrecadar fundos para a ordem das missionárias. E então, quando ela estava fazendo esses preparativos, ela veio a sofrer esse ataque cardíaco e desencarnou, né? Hoje ela se encontra sepultada em Calcutá, né? No convento Mother House, no convento Mãe de Deus, né? Convento da Mãe. E
Deixa eu lembrar aqui. Tá. Tem uma passagem interessante sobre ela aqui, que diz o seguinte: as tais cartas, as várias cartas que ela mandou, mas uma delas ela diz o seguinte: na sua carta para a Quaresma em 1996, esta beata escrevia aos seus colaboradores leigos. Ela dizia: nós precisamos desta união íntima com Deus na nossa vida cotidiana. E como podemos obtê-la? Através da oração. Então, esta pessoa que tinha as várias dúvidas dela, ela tinha uma certeza, que era através da oração que esse contato diário com Deus prevaleceria. Muito interessante. Esta, gente, de uma forma muito simplória e resumida, porque o tempo também trabalha contra a gente, né? Essa foi Madre Teresa de Calcutá. Então, que gratidão tê-la ao nosso lado por um tempo, e gratidão pela obra que ela deixou, que a obra é do Cristo, como ela mesma dizia, mas ela arregaçou as mangas e fez, não se dobrou a preguiça nem a má vontade de executar o que ela veio determinada para fazer. Salve Madre Teresa de Calcutá. Pois é, gente, vamos falar agora. Acabamos de falar que Madre Teresa sofreu um ataque cardíaco e desencarnou, né? E aí a gente tem que lembrar: doenças cardiovasculares são a principal causa no mundo, que levam a óbito, né? O que é importante? Não só no Brasil, no mundo, né? Algumas dessas enfermidades, elas já podem ser descobertas nos primeiros anos de vida, né? Que são as cardiopatias congênitas. E aí a pessoa já, por exemplo, um sopro, alguma coisa que já é detectado logo cedo e já começa a ser tratado. Mas na grande maioria, depois de mais velhos, são doenças que elas são silenciosas. E às vezes, na realidade não são tão silenciosas assim, se a gente tiver atinado. A gente precisa lembrar que essas doenças, né, cardiovasculares, elas afetam o coração e os vasos sanguíneos. Por exemplo, a doença arterial coronariana, né, que traz o infarto do miocárdio, que leva ao infarto do miocárdio. Infarto do miocárdio é a maior causa de morbimortalidade no mundo. O que é essa morbimortalidade? Ela, na realidade, é um conceito da medicina que ela combina a morbilidade. O que é a morbilidade? A quantidade, é uma taxa de doenças numa população, de uma determinada doença numa população. E a mortalidade é a taxa que leva a óbito. Então, é como se fosse assim, quanto de ataque cardíaco teve nessa população? Quanto de doença cardiovascular teve nessa população? Tem X%. E quanto desta leva a óbito? Então, leva esse índice de morbimortalidade no mundo. Primeira causa, doenças cardiovasculares, né? Sendo a principal delas exatamente o infarto agudo do miocárdio. Agora, gente, quais os principais fatores de risco, né? A gente não pode tirar nunca isso do nosso olhar. Tabagismo e excesso de colesterol. E colesterol em excesso, né? São as principais, só que juntas pode causar uma outra série de doenças, né? Se a gente não tiver o zelo e o cuidado de estar se precavendo, por exemplo, hipertensão, obesidade, o estresse e a diabetes. Estas são doenças que, se a gente não cuidar da nossa parte cardiovascular,
muito provavelmente você vai começar a ter problema nessas outras áreas, né? Estresse, depressão, gordura, hipertensão e a diabetes, seja tipo 1 ou seja tipo 2. O que é isso, gente? Você tendo estas, você já tendo uma tendência a ter uma doença cardiovascular e ter de quebra estas outras condições, obesidade, estresse, depressão e diabetes, principalmente. A diabetes, para vocês terem ideia, dobra a chance de você ter uma doença cardiovascular, em especial um ataque agudo do miocárdio, né? Um infarto agudo do miocárdio. Então, a gente tem que estar atinando. A gente tem que estar preocupado com todas essas questões. Principais índices, principais fontes, a gente sabe que é o tabagismo e o colesterol, né? Agora, agravado por todas essas condições que eu falei, diabetes, o estresse, a gente fala o tempo todo da ansiedade, que é uma das... a obesidade também. Então, a gente tem que estar atinado para isso. Como eu disse, elas se desenvolvem, essas doenças cardiovasculares, elas se desenvolvem ao longo da vida. Mas ela vem em algum momento dando sinais, né? A gente tem que estar ligado, que muitas das vezes os sinais, quando chegam para demonstrar que é uma doença cardiovascular, já é na última hora, né? Por quê? Os sinais, eles vêm através da obesidade, os sinais vêm através do diabetes, os sinais vêm através do estresse, da hipertensão. Então a gente tem que estar ligado. Por quê? Quando chega ao ponto de você sentir, por exemplo, dor ou desconforto no centro do peito, nos braços, ombro esquerdo, cotovelos, a pessoa ter dificuldade de respirar e falta de ar, sensação de enjoo ou vômito, tontura, suor frio ou palidez, ela já pode estar sofrendo ali um infarto. Então, vou repetir para que prestem atenção. Quando sentirem essa cadeia se formando, a gente já tem que estar sendo socorrido. Ó, dor ou desconforto no centro do peito, nos braços, no ombro esquerdo, nos cotovelos, na mandíbula, nas costas, pode já ser o início do ataque. A pessoa pode ter também, nesse meio desse ciclo aí, do que está acontecendo, desmaio, tontura, suor frio, sensação de vômito, enjoo, vômito. Ou seja, gente, diferente de um AVC, que você, muitas das vezes, você sofre o AVC, mas você está lúcida. Quando você sofre isso, de acordo com a ciência, um infarto do miocárdio, ela tem uma cadeia que é comum a todo mundo. Tem uma ordem que é meio que comum a todo mundo. Talvez a ordem não seja a mesma em todos, mas passa e não foge muito desse quadro que eu acabei de relatar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. E como ter cuidado, né? Aqui a gente fala que a diabetes, ela pode aumentar no dobro, dobrar as chances de você ter uma doença cardiovascular e o infarto agudo do miocárdio, né? E como a fitoterapia pode estar ajudando nessa questão, auxiliando a gente a diminuir essa condição. Hoje eu escolhi falar da diabetes, já que ela dobra as chances de você ter esse problema. Eu selecionei algumas ervas que elas são espetaculares e vou indicar como fitopreparado, que é a forma que você usa essa erva medicinal, os chás, tá? Sempre
vou falar uma medida aqui que você pode estar fazendo que é muito interessante. O importante dos chás não é você tomar um tanto de uma vez só. O importante é você estar tomando aos poucos para que esteja no seu sistema todo o tempo, né? Então, eu sempre uso a medida de 2 colheres daquela erva, se for uma folha grande, daquela folha picada, colheres de sopa, para cada litro d'água. Se for uma folha ou uma raiz, alguma coisa mais dura, você vai ferver junto. Se não for, você vai fazer, botou, deixou ferver, quando a água ferver, desliga, joga aquelas 2 medidas de colher de sopa ali, tampa, esfriou, coa, bota na geladeira e vai tomando durante o dia. Não adianta você tomar muito de uma vez. E principalmente atinar que não é porque é natural que não faz mal. Todo excesso ele faz mal. Nenhum fitoterápico, nenhum fitopreparado, ou seja, nenhuma erva medicinal você tem que usar por longo prazo, abraçar com ela e ficar o resto da vida tomando. Não. Toma, para um tempo, toma, para um tempo. Então, qualquer uma dessas ervas que vocês forem fazer, sempre isto é uma lei. É uma lei da fitoterapia. Chás não substituem os remédios que estão sendo prescritos pelo seu médico. De forma alguma, você tem que parar de tomar. Você vai, por exemplo, você vai usar uma moringa e vai parar de usar o remédio seu contra a diabetes. Você não vai fazer isso. O que você precisa fazer é o quê? Principalmente se você toma remédios ou para hipertensão ou para diabetes, você precisa se aconselhar com um profissional de saúde, um fitoterapeuta ou um nutricionista, que ele vai te auxiliar de como tomar e se pode tomar para não haver nenhuma problema de conflito aí com a medicação alopática, tá? Uma outra coisa importante, a gente tem que lembrar que está na natureza, mas a qualidade dessa erva que você vai estar fazendo uso. Se você vai colher ali in natura, se você vai comprar numa casa de produto natural, se ela tem procedência, por quê? Se você compra uma erva e ela está mofada, você vai estar mandando aquilo para dentro de você também. Ou seja, vai tentar consertar um lado, vai piorar o outro. Então, daí vem anos e anos, séculos e séculos, o chazinho da vovó, e aí vem passando geração por geração, e aí virou a medicina naturalista popular, né? Mas precisamos evoluir. A gente tem que lembrar que, de novo, não é porque é natural, porque é bom. Então, vou falar de algumas delas, né? Que é interessante, que pode te auxiliar já para quem tem diabetes ou para quem está ali numa pré-diabetes, que é principalmente evitar que isso aumente. Chá de canela, né? Ela é conhecida pelos benefícios que ela tem na melhoria da sensibilidade à insulina. E ela ajuda a absorção da glicose pelas nossas células. Então, chá de canela. E eu indico sempre canela em pau. O chá da canela em pó, só se você souber muito a procedência. Só se você souber muito a procedência. Porque, em geral, é o que a gente chama no meio comercial, a canela vem feculada. Feculada é o quê? Tem alguma fécula ali para poder render. Então, eu indico a canela em pau. Chá de camomila. Camomila, gente, ela é um coringa absurdo, né? Muito interessante. A camomila, a gente... Quando fala em camomila, já lembra logo de um calmante. Não. A camomila, ela é um anti-inflamatório espetacular. Por exemplo, a pessoa que tem problema de estômago, né? Uma gastrite. Faz uso da camomila também. Só que ela é super interessante porque ela ajuda também a reduzir a resistência à insulina, né? Que é um fator associado à diabetes tipo 2. Então, camomila. Chá de gengibre. Gengibre é excepcional, só que tenhamos cuidado. Se você tem um problema de hipertensão, mais do que nunca você precisa fazer a consulta
para ver os seus índices, como é que é, se você pode fazer uso dela ou não. Mas se você não tem, e fazendo uso moderado dela, né, você pode estar usando sempre, gente, mas dando o devido descanso e voltar a usar, até para o organismo não criar um nível de tóxico ficar muito alto, né? Então, gengibre também ajuda a absorção da glicose pelas células, muito bom. Chá de hibisco. Hibisco a gente precisa lembrar que ele é um diurético também, né? E também ajuda demais na questão da pressão arterial, né? Por causa exatamente no auxílio ali na questão dos níveis de glicose no sangue, né? Hibisco, muito bom também. Sempre, gente, repetindo, folha picada, 2 colheres de chá para cada litro d'água. Vamos sempre usar essa média que você não corre o risco nem de mais ou de menos. Chá de louro, todos esses próximos que eu vou falar, eles têm o mesmo atributo, tá? Chá de louro, folha de louro, pata de vaca, excepcional, desses que eu estou falando, talvez a próxima, que é a carqueja, e a pata de vaca sejam as mais eficientes junto do chá de canela, tá? De canela. Então, chá de pata de vaca, espetacular, porque uma das coisas mais importantes dela é que ela tem nos seus princípios ativos os flavonoides, né? E os flavonoides, eles ajudam demais, né? Nessa questão de como o processo dentro da gente, na nossa célula, ele vai acontecer. Então, chá de pata de vaca. Chá de carqueja, eu cresci, gente, minha avó é diabética. E eu cresci com garrafa de carqueja na geladeira. A vida toda minha avó tomando carqueja. Nunca fez mal para ela tomar, sempre, o tempo todo. Mas não é um indicado. Toma, para. Chá de erva cidreira. Poucas pessoas conhecem que a erva cidreira também, ela tem esse atributo de ajudar nas questões de combater os males que a diabetes nos traz, né? Melissa officinalis, que também, para quem não sabe, melissa e erva cidreira são a mesma coisa. Chá da moringa. Moringa hoje está em voga muito. O pessoal descobriu a moringa agora. Também contém flavonoides, polifenóis. São ingredientes que potencializam muito essas ervas, né? Chá de moringa. E, por fim, chá de sálvia. A sálvia, ela também ela é antioxidante, né? Anti-inflamatória, mas também ela tem o ácido rosmarínico nela. Ou seja, esse ácido, ele ajuda sobremaneira a combater os radicais livres. E, por sua vez, também ajuda a diminuir a inflamação no corpo, né? Consequentemente, traz também benefícios no controle da insulina, tá? Então, gente, muito importante a gente entender que as ervas, elas vão ser legais, vão ser bacana, vão auxiliar. Mas isso sem uma dieta saudável, sem uma vida equilibrada, um estilo de vida equilibrado, que traga para você um resultado de uma vida saudável, não vai funcionar sozinho, né? Mesmo que seja um remédio alopático, associado às ervas. Mas se você não fizer a sua parte, fica muito complicado, fica difícil. A gente não consegue botar o corpo é máquina, se parar enferruja, tá? Então, corpo sã, na mente sã. Tem que ser as duas coisas juntos. Você é o que você pensa, você é o que você come. Então, bota seu corpo em movimento, se alimenta direito e lança a mão das ferramentas que Deus deixou para a gente na Terra. Sejam os remédios alopáticos, sejam as ervas medicinais. Hoje eu quero tomar a liberdade nessa parte do programa que a gente fala um pouco de poesia ou de assuntos do cotidiano, né? Eu já falei da questão do Padre Francisco, já falei
da Madre Teresa, são pessoas que eles são muito perseverantes. E quem não é? Quem não é? Que oremos por aqueles que hoje estão fraquejando, né? Acho que uma das funções nossa é orar por nós e orar pelos outros. Eu vou ler um cordel. Esse cordel, ele é um cordel do Valdomiro da Costa. Foi escrito em 2019. Esse cordel, o nome dele é Cordel da Esperança, da Perseverança. Ele diz o seguinte: anseio por dias melhores. Tenho certeza que você também. Que a paz de Deus esteja presente, impedindo que sejamos reféns das mazelas dessa vida, que jamais nos querem bem. Diante de uma dificuldade, por favor, não perca a calma. Haja com muita sobriedade, pois tiro o meu chapéu e bato palma para quem com amor preserva, com fé, coração e alma. Se no caminho há inúmeras pedras, não hesite em enfrentar, com disposição e coragem, de maneira consciente. Não abra mão de ser guerreiro. Ave fênix triunfante. Ave fênix triunfante que aprendeu com a vida ao cair e se levantar. Por ter Jesus como guarida, jamais pensou em se entregar. Encarou a arda lida, sem ao menos pestanejar. Agrada o divino Deus, as destemidas formigas, que batalha dá exemplo por serem unidas amigas, que constrói sua sociedade com amor sem intriga. Devemos nelas se espelhar, se unir, mesmo igualmente, cessar o triste carregar, que se dá profanamente, porque só assim vamos galgar o amor eterno, onipresente. Não há limites para quem sonha, busca os objetivos conquistar. Não fica em cima do muro, decida ir em frente e continuar. O que se tem de melhor devemos sempre buscar. E assim vou encerrando a mensagem persistente, que quer te encher de ânimo, de maneira coerente, para que tu faças planos no futuro e no presente. Então, pessoal, a gente vai chegando ao final de mais um programa. Agradecer aí essa quase uma hora que a gente fica junto. A gente não esquece nunca de lembrar que todos possam ouvir nos vários canais do MAP, né? A gente tem a TV MAP na web, a gente tem a Rádio MAP, a gente tem os canais nossos no Facebook e no Instagram. Basta pesquisar MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Lá estaremos. Fazer uma oração final, que Pai Celestial nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer sobre nós a Tua luz. Agradecemos por esses momentos que tivemos de aprendizado em conjunto e pedimos, Senhor, que se for da Tua vontade que estejamos aqui em um próximo programa, e pedimos Sua autorização para dar por encerrado o programa de hoje, pela Tua honra e pela Tua glória. Graças a Deus. Paz e bem, irmãos, até o próximo programa. A Web Rádio MAP apresentou o programa Naturalmente, na comunicação de André Bahia.